Boa noite a todos, Dona Marici, Bia, já são 19h30. Mas já vai apanhar? Sim, filho. Bia, tá me ouvindo? Boa noite a todos. É sempre uma grata satisfação nos encontrarmos aqui, nesta casa de Batuíra, reunidos, amigos que somos, companheiros de trabalho, para mais uma noite de palestras. Quero agradecer a presença de todos e quero abraçar a cada um, de coração para coração, afetuosamente. Vamos então, nesse momento, preparando os nossos corações para o trabalho dessa noite. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos voltando para dentro de nós mesmos, esquecendo as ocorrências do dia de hoje, agradecidos a Jesus, porque nós escolhemos estar aqui, participando deste trabalho de amor. E vamos buscar o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas, para agradecer. Ó Jesus, nós te agradecemos a bênção da vida, a proteção, o amparo, essa doutrina bendita, consoladora, que nos permite voltar os olhos para dentro de nós mesmos, enxergando-nos como somos, imperfeitas criaturas, em rumo do crescimento espiritual e da evolução. Abençoa-nos o grupo na noite de hoje, mestre querido. Em especial, abençoa o Raul, que vai nos dizer palavras de alento e de esperanças. E permanece presente, Senhor, não apenas neste momento bom das nossas almas, mas em todos os instantes da nossa vida, e que nós possamos refletir a Tua mensagem de amor, onde quer que estejamos, Senhor. Que assim seja. Raul, a palavra é sua, meu querido. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, para alimentarmos um pouco o nosso espírito, que nesses instantes estejamos sintonizados com os sublimes ideais de transformação e de amor. Que Jesus envolva cada um de nós nessa luz, auxiliando-nos em nossa caminhada. O tema designado para essa nossa conversa de hoje: tira a trave do teu olho para poder ajudar. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Nesse item, Jesus diz mais ou menos assim: por que vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que tens no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes a trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e depois vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São 4 ou 5 frases, mas que contêm um significado muito grande, assim como todos os ensinamentos de Jesus. E de uma frase, nós podemos tirar inúmeros ensinamentos. Vamos então tentar entender essa lição de Jesus. O que seria o argueiro e a trave?
quando pesquisamos dos vários significados, os mais apropriados é que o argueiro é um cisco, uma poeirinha, e a trave uma viga de madeira. Uma trave, né? Uma trave de verdade, futebol. Bem larga, bem visível. A primeira conclusão que nós tiramos, então, é que o argueiro é uma coisa minúscula e a trave já é uma coisa de grande porte. E o argueiro e trave, o argueiro e trave significam, além disso, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E fazer uma releitura da nossa lição com estes significados, nós podemos entender que Jesus quis dizer o seguinte: nós somos capazes de enxergar o mínimo defeito no nosso irmão e não somos capazes de enxergar o grande defeito que existe em nós mesmos. E em seguida, Jesus diz assim: tirai primeiramente a trave do olho, do vosso olho. E traduzindo, o que ele quis dizer? Para nós, tirarmos as grandes imperfeições que trazemos conosco. Mas como que nós tiramos as nossas imperfeições? Como que nos livramos dos nossos defeitos? Não tem outro caminho senão a reforma íntima, senão a transformação. E em seguida ele nos diz: e assim vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O que ele quer dizer com isso? Nos transformando, nós poderemos auxiliar o nosso irmão a se transformar. E o mais importante dessa frase é porque Jesus não quis dizer que nós precisamos nos transformar para transformar o nosso irmão. Ele quis dizer que era necessário nós nos transformarmos para auxiliarmos o nosso irmão a se transformar. Porque cada um transforma a si mesmo, ninguém muda a ninguém. Cada um transforma a si mesmo, ninguém muda a ninguém. E fica mais fácil nós auxiliarmos nossos irmãos, porque nós já sabemos o caminho percorrido. Nós poderemos dividir as experiências, nós poderemos dar conselhos e até compreendermos a dificuldade que é a transformação. Nós saberemos ajudar melhor o nosso irmão. E aí? E essa tão famosa reforma íntima? Quantos aqui que já ouviram palestras espíritas, online ou presencial, sobre reforma íntima? Quantos livros já lemos que nos fazem o convite para a reforma íntima e mesmo assim a pergunta: como faremos? Por onde começamos? Porque só de pensar já é de arrepiar. E já pensamos: acho que não dou conta não. Nós damos conta sim. Todos nós, se quisermos, somos capazes de nos transformarmos. Nós, pela história, tivemos inúmeros exemplos de pessoas que verdadeiramente se transformaram. O apóstolo Paulo era Saulo, perseguia Jesus. Depois de sua conversão, foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Santo Agostinho também, durante 33 anos, viveu distante da doutrina cristã. Depois se converteu, deixou um lindo legado, divulgando o cristianismo na sua época. Nós também conseguimos. Contudo, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo nós precisamos desejar a mudança. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor para o mundo. Segundo passo, reconhecer a necessidade da mudança. Eu reconheço que preciso mudar. Do jeito que estou, com os hábitos que estou tendo, eu estou sendo um fardo para as pessoas que estão à minha volta. Eu estou sendo infeliz, estou fazendo as pessoas à minha volta infelizes. E qual seria a próxima etapa? A próxima etapa seria o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, saber quem nós somos, escutar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos um importante ensinamento a esse respeito. Kardec pergunta aos espíritos:
qual o meio prático mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec insiste ainda e diz assim: mas eu conheço a sabedoria dessa máxima. Mas conhecer a si mesmo é uma das coisas mais difíceis, diz Kardec. Como se chega a isso? E quem responde a ele? É nada mais, nada menos que Santo Agostinho. E ele diz para Kardec: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia eu me perguntava, eu interrogava minha consciência, repassava o que eu havia feito, perguntava se eu não tinha deixado de cumprir algum dever, se alguém tinha alguma coisa a reclamar de mim. Foi assim que eu passei a me reconhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, nada mais é do que a gente, ao fim do dia, nos minutinhos que antecedem ao nosso sono, nos lembrarmos: o que fiz mesmo hoje? Como foi o meu dia? Será que eu magoei alguém? Será que eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz? Não só as obrigações diárias, mas de acordo com a nossa consciência cristã. O autoconhecimento é primordial para aquele que quer se transformar. E depois, conforme nós formos nos conhecendo, precisamos buscar o conhecimento fora. Conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, porque esse conhecimento vai fazer com que nós tenhamos outros horizontes, nós enxerguemos a verdadeira realidade da vida. E aí nós passamos a desprezar aquelas coisas que quase não têm importância e que às vezes nós damos tanto valor e nós passamos a valorizar o que realmente importa na nossa vida. Com isso, já falamos sobre o desejo de mudança, o autoconhecimento, a busca pelo conhecimento dos valores morais, através da doutrina cristã, através da doutrina espírita, porque, diga-se de passagem, o Evangelho de Jesus, como diz o próprio Kardec, é um verdadeiro código de ética que nós temos, que nos ensina, que nos orienta. No quinto passo, a vigilância. A vigilância deve ser praticada em todos os momentos. A vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Disse Divaldo em uma entrevista: é trocar o pensamento negativo pelo positivo, na hora em que ele acontece. É trocar o pensamento negativo pelo positivo na hora em que ele acontece. Não deixarmos brechas aos maus pensamentos. Assim, chegamos ao fim do dia. Se estivermos cansados da nossa vida, ao invés de nós darmos brecha àquela reclamação, pensarmos assim: obrigado, meu Deus, pela vida que eu tenho. Quantas pessoas necessitam e estão no plano espiritual esperando essa oportunidade? E eu já estou aqui, tendo a oportunidade da reparação. É quando dá aquela vontade de reclamar, porque o nosso carro está velhinho, nossa casa está precisando de uma reforma, e o vizinho está de carro novo e a casa arrumadinha. E nós pensamos: quantos há que não tem nenhum lugar para morar? Vivem de favor, ou não tem as ruas, ou tem as ruas como a sua moradia. E assim, nos conhecendo, buscando o conhecimento fora, através das leituras edificantes, com a vigilância dos nossos pensamentos, o que começa a acontecer? Nós vamos nos transformando, nós vamos reagindo de maneira diferente quando os problemas surgem em nossas vidas. Por quê? Estarmos em processo de reforma íntima não significa que nossa vida ficará sem problemas. Os problemas continuarão porque são necessários para a nossa revolução. Mas estarmos em transformação nos faz mais sábios, nos faz mais pacientes, nos faz olhar com mais calma e sabedoria diante daqueles problemas que continuamente aparecem na nossa vida. E quando nós vamos reagindo de maneira diferente, nós já podemos dizer que estamos em processo de transformação.
E essa transformação é contínua até atingirmos a perfeição. Como vocês viram, meus irmãos, esse trabalho interior, ele é lento, é demorado, exige esforço, exige dedicação, perseverança, paciência, mas ele também é muito gratificante. E é só nós pensarmos o seguinte: quando nós estamos na nossa casa, detectamos que ela precisa de uma reforma. Durante o período da reforma, um verdadeiro caos. Achamos que não vamos aguentar. Aquela poeira, o pedreiro, é isso, é aquilo, um problema que dá aqui, outro lá. Só que depois que a nossa casa fica pronta, fica bonita, limpa, agradável, não é uma maravilha? É a mesma coisa. Quando iniciamos o nosso trabalho de reforma interior, no começo nós até nos assustamos e podemos querer recuar, falando, isso aí acho que não vai dar certo não. Mas depois que vamos nos transformando, vamos melhorando, e é tão bom para nós mesmos como para todos aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Se a pessoa era muito nervosa, ela começa a se transformar. Ela passa a ser uma pessoa mais tranquila, mais compreensiva, e que é bom para todo mundo. Por isso, muitas vezes, o que nós fazemos, como diz a lição de Jesus, nós preferimos olhar um pequeno defeito do nosso próximo e esquecemos o nosso. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos deparamos com nossos próprios defeitos. E é difícil encarar os nossos próprios defeitos. Porque quando nós deparamos, o nosso orgulho tenta disfarçar. E falamos, eu não sou assim não. Mas nós somos todos imperfeitos. Nós precisamos olhar para nossos defeitos e aceitá-los. Mas como assim? Acabamos de falar que precisamos nos transformar. Aceitar o defeito é reconhecer que todos nós somos portadores de defeitos e que esses defeitos necessitam ser trabalhados. É por isso que Jesus realça o cuidado que devemos ter ao olhar para o defeito do nosso próximo, porque simplesmente, se só olhássemos os defeitos, estaria bom. Mas o que nós fazemos? Além de olhar o defeito, nós partimos para o julgamento. O julgamento é a emissão de uma opinião, a emissão de um juízo de valor. Nós chegamos a sentenciar contra nosso irmão, por causa de uma atitude que ele tenha em relação a nós. Nós já nos achamos no direito de dizer, esse daí não tem mais jeito, não. Esse daí é uma pessoa ruim. Quando ele desencarnar, o lugar dele é no umbral, já está garantido. Meus amigos, quem somos nós? Vai saber se no umbral não tem um lugar até maior para nós. Porque todos nós estamos aqui para evoluir. Desculpa. E quando nós julgamos, muitas vezes a gente se alia a um outro sentimento muito ruim, incompatível com o cristão, que é a arrogância. A arrogância nada mais é do que a apropriação da verdade, a necessidade de estar sempre com a razão. Muitas vezes, nós julgamos de maneira a diminuir o nosso irmão para nos sentirmos melhores. Muitas vezes, nós nos sentimos melhores às custas de um julgamento indevido do nosso irmão, quando nós deveríamos nos sentir melhores às nossas custas, ao nosso esforço e nos transformarmos em ser pessoas melhores e muitas vezes com o nosso julgamento. Nós tentamos influenciar a opinião das outras pessoas e que estão ao nosso redor a respeito daquele irmão que nos prejudicou. Quer ver? Quando alguém faz alguma coisa para a gente. Aí falamos para o pai, para a mãe, para os vizinhos, para o periquito, para o papagaio. A gente quer que todo mundo tenha aquela opinião. Nós estamos deixando de ser cristãos, porque em algumas situações a pessoa realmente nos prejudicou. Algumas situações o defeito é visível, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Se nós estamos vendo que alguém roubou, alguém não é para nós não vermos, mas é para nós nos perguntarmos, será que na mesma situação eu não roubaria? Nós podemos auxiliar aquele irmão, ajudá-lo a não cometer mais aquilo.
Mas se depararmos com a seguinte situação, não dá, não tem como chegar naquela pessoa e falar desse defeito que ela tem, porque ela não vai aceitar, ela vai brigar comigo. Então, o que podemos fazer? Devemos orar pela pessoa. A nossa oração vai ajudar muito mais do que a nossa condenação. A nossa oração vai ajudar muito mais do que a nossa condenação. Se nós não conseguirmos conversar, aconselhar calmamente, aconselhar sabendo da nossa condição de que todos somos errantes. Se não temos condição, vamos orar por aquela pessoa. Para finalizar, em busca da transformação, lembremos da importante lição. Somos todos viajores, que ainda trazemos muitas imperfeições em nossos corações. Por isso, aquele que nos fere é irmão necessitado de entendimento e não de julgamento. Aquele que nos desafia a paciência é convite para desenvolvermos a misericórdia e a benevolência. O problema de difícil solução é a oportunidade divina para alcançarmos a evolução. Assim, adquirirmos as sublimes qualidades do coração é caminho certo para conquistarmos a tão sonhada perfeição.